Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tecer comentários a respeito de onde proveio a unção do profeta Eliseu. O Eliseu é um profeta muito destacado na Bíblia. Não existe nenhum livro com o nome dele. Ele não foi um profeta de escrever profecia, foi um profeta de fazer. Foi amigo dos governantes, ele conhecia e era conhecido por todos os governantes, inclusive os estrangeiros, lá na Síria, um país inimigo de Israel. Então, o profeta Eliseu foi muito poderoso e a Bíblia relata muitos milagres que ele fez ou que Deus fez através dele. Ele foi realmente um profeta marcante. Onde ele chegava, as coisas aconteciam, a presença de Deus se manifestava, ele tinha tranquilidade em enfrentar qualquer situação, mesmo um exército estrangeiro, porque ele sabia do que estava com ele, da grandeza do Deus que estava com ele. O profeta Eliseu é um profeta muito marcante e eu quero comentar a respeito dele. Ele foi inicialmente um servo de Elias. Ele andava com Elias e isto é muito importante para qualquer um que queira servir ao Senhor. Eu não acredito que Deus vai pegar uma pessoa, de repente, botar lá nas alturas e vai ser um grande líder na obra de Deus, sem que primeiro ele tenha sido um servo, que ele tenha sido um discípulo. É necessário a gente começar do começo. Saul começou de repente, ele já era alguém, família de bens, e foi colocado como rei. Não deu certo. Apesar de ele ter sido uma pessoa dotada por Deus de dons e talentos e do Espírito Santo que Deus deu para ele. Mas apesar disto, a estrutura emocional, a estrutura religiosa dele não aguentou a pressão do cargo, a posição de destaque, de liderança, de governo, a riqueza, a grandeza, a fama do mundo. Isso traz uma pressão muito grande, uma pessoa comum não consegue resistir. Eu tenho pena daqueles que são ricos. Sim, hoje um rico é idolatrado. Muita gente gostaria de ser como um rico. Eu não, eu tenho pena. Como eu tenho pena também das moças que são muito bonitas fisicamente. Porque quando a pessoa olhar para elas, nunca vai dizer, puxa vida, que vida espiritual, que caráter tem essa menina. Ninguém vai olhar para o caráter dela. Quando o físico chama atenção, é o cabelo, a beleza, o rosto, o sorriso, o corpo, o requebro, o rebolado, o corpo vai chamar a atenção e quem se aproximar dela, em 99,9% dos casos, vai ser somente pelo seu físico. Eu tenho pena de uma pessoa dessas, porque a pressão vai ser muito grande em cima dela. Muito dificilmente ela vai se tornar uma pessoa espiritual, uma pessoa que agrade a Deus. Vai ser muito difícil para ela. Como também dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E você sabe quem falou isso, não é? Um rico, porque todo mundo que se aproximar dele vai saber que ele é rico. Ninguém vai se aproximar dele como um ser humano, ajudando, conversando. Não, todo mundo vai se aproximar sabendo que ele tem dinheiro e vai certamente tratar com ele, sabendo disto e envolvendo isto. Um rico dificilmente deixa a sua riqueza para seguir a Jesus. Eu tenho pena de quem é famoso demais, quem consegue se tornar famoso demais. E o mundo, dirigido por Satanás, faz muito disso, joga fama sobre a pessoa. Satanás quis
deturpar Jesus oferecendo fama. Hoje muitos pastores e líderes estão buscando a fama que Jesus recusou. O diabo ofereceu para Jesus, ele recusou, agora tem líderes querendo essa fama, se destacar no mundo, serem conhecidos, viralizarem na internet, serem famosos, estão buscando isso. E o ditado diz, quem busca acha. Se a pessoa segue este caminho e coloca como valor mais elevado a fama, um dia ela vai chegar ao estrelato também. Nenhum ator, atriz chegou ao estrelato e à fama assim de uma hora para outra. Aquilo custou um trabalho, um investimento em imagem, em contatos até chegar lá. Eu não me esqueço de uma atriz de novelas famosa no Brasil, que em um momento de entrevista ela desabafou que para chegar lá em cima na fama, e ela chegou a ser bastante famosa, ela teve que transar com muita gente, ela teve que ceder sexualmente para muito entrevistador, diretor, supervisor, até que ela alcançasse o estrelato, ela teve que ceder sexualmente para muitos homens. Bom, o mundo é assim. Para que alguém galgue uma posição de fama, vai ter que desejar muito. Mas eu tenho pena de quem se envereda por esse caminho, porque dificilmente vai ter a bênção de Deus. O profeta Eliseu não foi propriamente uma pessoa assim que buscou a fama. Ele foi obediente a Deus e para onde ele ia, ele estava à disposição das pessoas, dos irmãos, nas escolas dos discípulos de profetas, principalmente lá em Ramá. Ele estava atuando junto aos irmãos, em favor dos irmãos, atuando em favor das pessoas. Ele conhecia a Deus, ele sabia do poder que ele tinha e estava querendo manter a fidelidade a Deus. Eu acredito que alguém que receba alguns dons especiais, essa pessoa vai ter uma luta muito grande para não se deixar levar pela fama dos dons. Alguém que canta muito bonito, alguém que fala muito bem, essa pessoa pratica a oratória, ela vai chegar a ser conhecida. Alguém que tem alguns outros talentos, como jogar futebol ou dirigir carro muito bem, uma pessoa que é exímia em alguma arte ou na sua profissão, ela vai acabar se tornando famosa, mas não da noite para o dia. Vai ter que seguir um caminho e buscar aquilo. Quando chegar ao estrelato lá na glória, muito provavelmente ela vai reconhecer que não adiantou, não valeu a pena, mas aí não tem mais volta. A pessoa que cresceu muito em uma carreira, ela não consegue mais mudar de carreira, ela não consegue voltar atrás, ela rejeitou o Senhor, o chamado de Deus, as oportunidades de Deus, os irmãos, a convivência com irmãos. Ela seguiu uma carreira solo, ela colocou seu eu acima de tudo, ela buscou o estrelato e a fama. O profeta Eliseu não foi assim. Uma grande parte da sua vida ele passou como servo de Elias. Ele estava servindo a Elias, foi discípulo, ele aprendeu, até que chegou o momento mais importante, quando Deus revelou a ele que o profeta Elias seria arrebatado. Mas ele foi descobrir que aquela era uma revelação que Deus dava a todos os profetas. Esse é um aspecto interessante. Quando Deus dá uma profecia, se ela é importante, ela precisa ser confirmada por outros profetas também. É o que a Bíblia nos ensina. Quando alguém profetiza na igreja, a gente não deve aceitar de qualquer maneira aquela profecia. Nós temos que confirmar com os outros profetas, confirmar à luz da Bíblia. A gente não pode aceitar uma profecia, não deve aceitar uma profecia assim de qualquer jeito. Algo que é muito importante,
precisa ser confirmado. E o Eliseu viu isto, ele recebeu aquela revelação e ficou maravilhado, mas ele foi ver que os outros discípulos de profetas também tinham recebido aquela revelação. Em todos os lugares, os discípulos de profetas tinham recebido também aquela revelação. É tão bom a gente saber disso. Nós não estamos falando coisa aqui que ninguém saiba. Os servos de Deus em todo lugar estão também recebendo de Deus aquilo que nós estamos recebendo aqui, e nada podemos contra a verdade. Se não está na Bíblia, nós não vamos ter muita coisa que dar e que dizer para as pessoas. Nós temos que estar bem sintonizados com a palavra de Deus. Então, aqui em 2 Reis, no capítulo 2, eu quero ler aquele momento importante, quando o Eliseu acompanhava o Elias, e então chegou o momento, os dois a sós tinham passado o Jordão, milagrosamente, o Rio Jordão tinha se aberto para a passagem dos dois. Elias tinha aberto o Rio Jordão com o manto dele, e agora tudo era algo milagroso de Deus. Os dois a sós, e Elias diz: agora está chegando a hora de eu partir. Então Eliseu: o que você quer que eu faça antes que eu seja tomado? E ele disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Essa palavra tem basicamente duas interpretações. A porção dobrada era a porção do filho mais velho, a porção dobrada. O filho mais velho na herança, o primogênito, recebia uma porção dobrada na herança. Ou podia ser também que, com ousadia, ele quisesse ter o dobro do poder de Elias. Tudo isso pode ser entendido. O fato é que era sede espiritual dele ser usado por Deus. E isso fica para nós como uma lição. O que você mais quer na vida? Uma aposentadoria tranquila? Que você quer na vida? Ganhar muito dinheiro para ter uma casa boa, poder viajar bastante para onde você quiser? O que você mais quer na vida? Uma família muito grande, abençoada. O que você mais quer na vida é ser usado por Deus, ser fiel a Deus, ser reconhecido como um servo verdadeiro de Deus. O que você mais quer é agradar a Deus. A sua maior sede na vida é espiritual, pois este é o segredo do Eliseu. E o Elias respondeu: olha, Eliseu, você pediu uma coisa muito difícil, mas se você me ver, ficar vigiando o tempo todo e me ver quando eu for tirado de ti, então isto se fará. E logo a seguir aconteceu. Os dois iam juntos, apareceram aqueles carros de fogo vindo do céu que separaram Elias do Eliseu. O Eliseu gritou e viu: meu Deus, carros de Israel e seus cavaleiros. E o Elias foi arrebatado, e o Eliseu recebeu a unção do Espírito Santo que estava sobre o profeta Elias também. Logo a seguir, ele começou a ver milagres acontecerem, e a Bíblia registra exatamente o dobro de milagres que Eliseu fez em relação ao que Elias tinha feito. O poder de Eliseu, a unção dele vinha de Deus, porque ele teve sede. Creia nisso e entenda, meu irmão, minha irmã. Deus quer dar muito poder, mas se você tiver sede, você tem que querer, que desejar ser usado por Deus. Você decida isso agora. A partir de agora, você não queira mais nada no mundo a não ser o poder de Deus, para ser usada por Deus, para ser usado por Deus. Diga isso para Deus. Decida primeiro no seu coração e diga para o Senhor isso, que você quer o poder dele.